Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Brum, da matéria de Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de 1,78, pele branca, olhos verdes, cabelos curtos, uso barba. Hoje eu estou vestido com uma camisa preta de manga longa, calça cinza no estilo social, sapato e cinto pretos. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem uma parede com os dizeres EAD, mudando realidades. Na comunidade surda, eu sou identificado assim. Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre salário e remuneração. Chegou a hora de falar de dinheiro, minha gente. Bora lá? Primeiro, existem diferenças? Será que falar sobre salário e remuneração é falar sobre sinônimos? Já adianto que não, né, pessoal? Salário e remuneração são dois conceitos diferentes. E qual é a importância da gente diferenciar um do outro? É a gente reconhecer principalmente qual é a origem daquele pagamento. Aliás, a origem do pagamento é o que vai determinar se é salário ou remuneração. Além de salário e remuneração, a gente pode ter outras verbas, que vão ser verbas chamadas de verbas de natureza indenizatória. E isso também é muito importante a gente distinguir, porque em se tratando de uma verba indenizatória, eu não vou ter a incidência dessa verba em outras verbas, como, por exemplo, 13º, pagamento da FGTS, recolhimento de previdência social, dentre outros reflexos que somente o salário e a remuneração terão. Quais são as consequências de se concluir que uma verba tem natureza salarial? A mais importante delas é garantir que, no cálculo dos reflexos, elas vão ter integração. Então, dizer que uma verba tem natureza salarial implica automaticamente em calcular, na base de cálculo, o 13º, pagar o FGTS, a Previdência Social, as férias, quando for mandar esse funcionário embora, calcular a multa do FGTS. Então, essa é a principal consequência de se concluir que uma verba é salarial. Além disso, quando eu concluo que uma verba é salarial, em regra, eu concluo também que ela é irredutível. Afinal de contas, um dos princípios mais importantes do salário é a sua irredutibilidade. Estamos aqui, né, refletindo. O que é salário, então? O que integra? O que pode ser considerado salário? Primeiro, remuneração é um conceito que abrange o salário e a gorjeta. Compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço e inclui também as gorjetas que receber. Então vamos com calma. O salário é aquela verba paga pelo empregador. Olha o nosso Ezão maiúsculo, empregador todo-poderoso. Gorjeta é aquela que é paga por terceiro. Vamos pensar aqui no garçom? O garçom não recebe o salário dele, pago pelo patrão, mas quando a gente vai lá, a gente não dá uma gorjeta também? Pouco importa, pessoal, se é a gorjeta dada na nota fiscal ou aquela gorjeta dada por fora, aquele troco que o cliente deixa. Em ambos os casos, a gente vai ter uma integração na remuneração. É evidente que aquela gorjeta que eu insiro na conta do cliente é uma gorjeta muito mais fácil de ser provada, é muito mais fácil de ser contabilizada, de modo que, evidentemente, haverá as incidências remuneratórias respectivas. Observem o parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa, estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador. Então, o salário é composto pelo base, que é essa importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões. Então, aquele funcionário que é contratado por um sistema que a gente chama de comissionista misto, a gente tem também que incidir as comissões no salário. Professor, o que é um comissionista misto? É aquele que recebe salário fixo mais comissão, que é normalmente uma forma da gente estimular ao lucro, né? Então a gente estimula aquele funcionário dando a ele uma participação no lucro, dando a ele uma forma de vender mais para ganhar mais, trabalhar mais para ganhar mais. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem, os prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam no contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Essas verbas a gente chama de verbas de natureza indenizatória. Imagina, por exemplo, que o seu vendedor, é um vendedor externo, utiliza o próprio veículo para transporte. Ele usa a moto dele ou usa até mesmo o seu carro e você paga mensalmente, habitualmente, uma ajuda de custo referente à gasolina, referente à manutenção do carro. Essa verba, essa parcela é indenizatória. Eu estou devolvendo para o empregado aquilo que ele investiu no trabalho. Eu estou restituindo ele de uma despesa que ele teve para o trabalho. Agora, evidentemente, eu não posso pagar uma verba indenizatória aleatória. Por exemplo, botar lá no contra-cheque do meu funcionário ajuda de custo, em aberto. Professor, como assim? Eu não posso pagar ajuda de custo? Pode. Você pode pagar uma ajuda de custo desde que ela seja real, que ela seja efetiva. Agora, vamos pensar naquele cara que recebe uma ajuda de custo aleatória. Você está indenizando o quê? Ele usa o carro dele? Não. Ele paga a gasolina? Não. Ele usa o celular dele para fazer serviço da empresa? Não. Ele trabalha de casa gastando a energia dele, a internet dele, o computador dele? Não. Então você está indenizando o quê? Nada, você não está indenizando. Você está querendo pagar um salário maior e está fraudando a legislação trabalhista, fazendo de conta que aquele salário é uma ajuda de custo. Se você faz isso, a gente já conhece o artigo 9º da CLT. O artigo 9º da CLT fala que tudo aquilo que for feito para fraudar o direito do trabalho vai ser considerado inválido. Então, essa ajuda de custo aleatória que você botou no contra-cheque vai ser considerada salário. Consequentemente, você vai ter que pagar FGTS, INSS, incidir essa diferença nas férias, no cálculo do 13º, do aviso prévio, o que pode gerar um passivo trabalhista gigantesco. Esse funcionário, quando for demitido, se ele procurar um advogado, ele vai ter altas chances de receber um bom dinheiro da sua empresa. Então vamos ficar de olho, a ajuda de custo é para indenizar algo que ele fez para o trabalho, nunca pelo trabalho. Parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição entre os empregados. Então, o que é a gorjeta espontânea? É aquela que eu opto por dar para o meu atendente, por exemplo. Pode ficar com troco. Isso é uma gorjeta espontânea. Aquela outra gorjeta que é inserida lá na minha nota de serviço, apesar de, no ponto de vista do direito do consumidor, ela não ser obrigatória, como de fato não é, mas, uma vez paga, ela integra a remuneração daquele empregado. E aí, evidentemente, pessoal, tende a haver uma série de regras sobre como vai ser feito o pagamento dessa gorjeta. Normalmente, os sindicatos fazem negociações coletivas determinando quais são os critérios de distribuição. Porque, evidentemente,
nem só um garçom trabalha para atender uma mesa. Então, essa gorjeta que é inserida na nota, ela não vai especificamente para quem atendeu. Normalmente é feito uma divisão entre todos os trabalhadores do estabelecimento. Mas, repito, é muito comum e diria até que é muito esperado e louvável que haja uma negociação coletiva regulamentando a distribuição da gorjeta. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Então, você tem ali um funcionário que bate a meta, dobra a meta. Você tem um funcionário que veste a camisa. Você pode, eventualmente, pagar um prêmio, dar um dinheiro a mais para ele. Você pode dar um produto para ele. Agora, evidentemente, pessoal, não dá para a gente considerar como prêmio um dinheiro que todo mês eu estou pagando. Todo mês eu pago prêmio para todo mundo na minha empresa. Não tem como a gente convencer um juiz do trabalho que isso é um prêmio. Isso é um salário fraudado. Prêmio é aquilo que eu pago eventualmente porque houve um desempenho superior, porque houve uma meta muito importante, mas tem que ser eventual, tem que ter uma justificativa. Não dá para entrar no contra-cheque todo mês para todo mundo. Bom, professor, vamos voltar a falar de intervalo? Calma lá, vamos só comentar aqui um pouquinho sobre a consequência salarial da supressão do intervalo. Olha aqui o artigo 71, parágrafo 4º. Dois assuntos intimamente conectados, né? A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada, qual que é esse intervalo intrajornada? Até 4 horas de trabalho não é devido nenhum. De 4 a 6 horas são devidos 15 minutos, acima de 6 horas é devido no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Então, a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ou seja, eu tinha que ter dado para o meu funcionário 60 minutos, dei apenas 30. Os outros 30 eu vou pagar como se fosse uma hora extra, acrescido de 50% do salário, e isso vai ter uma natureza indenizatória. De fato, eu estou indenizando aquele intervalo que não foi dado. O intervalo expresso no caput, que é aquele que eu acabei de revisar com vocês, até 4 horas de trabalho, nada é devido. De 4 a 6 horas de trabalho, 15 minutos de intervalo, no mínimo. E acima de 6 horas de trabalho, intervalo mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas. Então, o intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado. E aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendido entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços do setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Então, ao invés de dar 2 horas de almoço para o meu motorista, para o meu cobrador, ao final de cada balão, ao final de cada volta, eu vou concedendo intervalos menores. Salário in natura. Primeiramente, pensar no conceito do salário in natura, né? Salário, em regra, ele é pago em dinheiro, mediante depósito bancário, ou em espécie, ou mediante cheque, também é uma possibilidade. Mas o salário in natura é quando eu dou alguma coisa em espécie, é quando eu dou algo em pagamento. Então, aquele funcionário que recebe um salário mínimo mais cesta básica,
aquele funcionário que recebe salário mínimo mais moradia. Esse mais moradia, mais cesta básica, compreendem o salário in natura, né? Então, eu estou pagando uma utilidade para aquele funcionário, e isso é considerado também um salário, de modo que é irredutível, de modo que integra o cálculo das demais verbas. Agora, a CLT, como forma até mesmo de estimular a concessão de determinados bens, ela traz algumas exceções. Primeiro, a gente não vai considerar um salário in natura os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Tem uma regrinha em direito do trabalho, pessoal, que a gente faz assim, olha. Aquilo que é para o trabalho não é salário. Aquilo que é pelo trabalho é salário. Bom, pensa comigo. Você trabalha numa loja de roupa e recebe todo mês R$ 200 em blusinha. Essa blusinha, evidentemente, você recebeu pelo trabalho, você recebeu em função da prestação de trabalho. Agora, você é videomaker em um comércio, você recebe um celular para trabalhar. Esse celular não integra o seu salário, esse celular é uma ferramenta de trabalho. Você recebe uniforme. Uniforme não é uma roupa que você ganha por ter trabalhado, é uma roupa que você ganha para poder trabalhar. Tudo aquilo que é para o trabalho não integra o salário. Mas algumas coisas até são pelo trabalho, mas a lei diz que não vão ser consideradas salário. É o caso, por exemplo, da educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Aqui a ideia é estimular as empresas a garantir aos seus funcionários e aos filhos dos funcionários uma educação de melhor qualidade, até mesmo como forma de desafogar o sistema público de ensino. Também não vai ser considerado salário o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Tem empresa que loca ônibus para buscar os seus funcionários. O valor referente a esse transporte não integra, evidentemente, o salário. Também uma forma de estimular a concessão de assistência médica, hospitalar e odontológica é garantir que isso não integre o salário. Perceba, se eu dou uma assistência médica para os meus funcionários todo mês e eu ainda tiver que integrar isso no 13º, nas férias, no FGTS e na Previdência Social, eu não tenho estímulo para pagar, por exemplo, o plano de saúde dos meus funcionários ou uma parte desse plano de saúde. Também não integra o salário, seguro de vida e acidentes pessoais, a previdência privada e o famoso Vale Cultura. Então, eu vou lá e pago essas prestações, essas parcelas in natura e fico livre na minha folha de pagamento. Não tenho reflexo sobre elas. A habitação e a alimentação fornecida como salário-utilidade deverão atender a fins que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20%. Então, eu tenho, no máximo, 25% para a habitação e, no máximo, 20% para a alimentação. Muito cuidado, porque para o rural, esses percentuais são invertidos. Para o trabalhador rural, eu posso ter no máximo 20% destinado à habitação e no máximo 25% destinado à alimentação. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação
pelo número de coabitantes, vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Aqui a gente tem a obrigatoriedade de que esses abrigos coletivos respeitem a unidade familiar. Não dá para fazer uma casa e colocar em cada quarto uma família, né, pessoal? Tem que ser uma casa para cada família. É uma questão mesmo de dignidade, de intimidade, privacidade e respeito à família. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedida em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos do previsto na alínea Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que, para quem não sabe, é a lei de custeio da Previdência Social. Um ponto de atenção muito importante aqui é aquilo que eu falava sobre os prêmios, né? Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. A gente tem aqui, então, primazia da realidade sobre a forma. Se eu estou todo mês pagando prêmio para todos os meus funcionários, é óbvio que isso é fraude. É óbvio que eu estou pagando um salário e fazendo de conta que não é salário. Por que eu faço de conta que não é salário? Para diminuir a minha previdência social, para não pagar FGTS, para não ter que refletir no 13º e nas férias. Isso é fraude. Se é fraude, é nulo. Forma do pagamento. Como eu disse, em regra, o pagamento é feito em dinheiro, depósito ou cheque. Não posso ajustar pagamentos em intervalos superiores a um mês. Pelo menos uma vez por mês, o funcionário tem que receber o seu pagamento. E esse pagamento é feito até o 5º dia útil. Muita atenção, porque sábado é dia útil. Não tem expediente bancário, mas é dia útil. Portanto, a contagem do 5º dia útil deve respeitar o sábado. Tomar cuidado também no sentido de que é proibido o pagamento com mercadorias. Eu não posso fazer um pagamento exclusivamente de produtos da minha loja, né? Então, você trabalha no supermercado e todo mês você vai ter direito de pegar só no meu mercado um salário mínimo. Isso não é permitido, está lá no artigo 462 da CLT. Alguns princípios importantes aplicáveis aos salários. Primeiro deles, a irredutibilidade. O salário não pode ser reduzido, né? É o princípio da condição mais benéfica. Uma vez atingido um patamar salarial, ele não pode ser reduzido. Outro princípio é o princípio da intangibilidade. O salário não pode ser afetado por descontos, em regra. Agora, é claro que os descontos legais, por exemplo, previdência social e os adiantamentos, os famosos vales, devem ser descontados, né? Também posso descontar os danos dolosos causados pelo empregado. Imagina que o empregado fica com raiva porque eu o adverti, ele pega uma câmera do meu estabelecimento e começa a bater até quebrar. Eu tenho ali um dano dolosamente causado. Ele tinha a intenção de causar aquele dano. Agora, aquele funcionário que está passando distraído, esbarra em um objeto, deixa cair e quebra, eu não tenho como cobrar, em regra, desse funcionário. Então, os danos causados culposamente, por negligência, por imprudência ou por imperícia, só podem ser descontados se tiver previsão contratual. Nesse sentido, é uma prática trabalhista relativamente comum e altamente recomendável inserir em todos os contratos de trabalho que o funcionário vai responder em caso de dano dolosamente e culposamente causado. Com isso, você, futuro gestor, vai ter a possibilidade de cobrar, mesmo quando aquele funcionário causar um dano
por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, sem que haja previsão contratual, os danos culposos não podem ser cobrados. Devem ser, assim, suportados pelo empregador. Outro princípio importante é a inalterabilidade. Eu não posso ficar alterando o salário daquele meu funcionário para pior e também não posso ficar alterando a forma de pagamento daquele salário. A empenhorabilidade também é aplicável, só que sempre com algumas ressalvas. Eu posso, por exemplo, fazer penhora judicial para pagamento de pensão alimentícia, e é muito provável que em algum momento vocês recebam uma ordem judicial de descontar um determinado valor para fins de pagamento de pensão alimentícia. Também temos o princípio da não retenção. Eu não posso segurar o salário do trabalhador por motivo que seja, qualquer motivo que seja, fora daqueles casos previstos em lei. Eu posso, por exemplo, fazer a retenção para pagamento da previdência social, da alíquota do empregado, mas eu tenho que repassá-lo à previdência social. Por fim, aqui o princípio da igualdade. Aquelas pessoas que desempenhem as mesmas funções, com a mesma qualidade técnica, devem receber salários iguais. Saldo de salário. Esse é um tema que a gente vai se deparar especialmente no final do contrato de trabalho. Ele é devido quando, por exemplo, o funcionário é demitido antes de completar um mês. Então, por exemplo, aquele funcionário, no dia 5 de maio, recebeu o salário referente ao mês de abril. No dia 20 de maio, ele foi demitido. Veja, eu tenho 20 dias de salário para fazer o pagamento. Então, temos aí um saldo de salário. Nesse caso, o cálculo é feito dividindo o salário por 30 e multiplicando pelo número de dias trabalhados. Então, aqui no caso, nós temos João foi demitido por justa causa no dia 5 de maio, mesma data em que recebeu o salário do mês de abril. Sua remuneração era de R$ 1.200. Saldo de salário, 5 dias. O salário, 1.200, dividi por 30, multipliquei o resultado por 5. O saldo de salário é de R$ 200. Nesse caso, a gente tem incidência de FGTS, imposto de renda e INSS, porque nós estamos falando de uma verba tipicamente salarial. Outro conceito importante, valor hora. Como é que eu vou saber qual é o valor da minha hora extra? Bom, para saber o valor da hora extra, primeiro eu tenho que saber o valor hora. E esse valor hora é determinado pela divisão do salário por um divisor proporcional à carga horária. Essa tabelinha aqui, pessoal, é uma tabelinha fundamental para o RH. De acordo com o resultado, é possível calcular adicionais como noturno e hora extra. Então, para a duração padrão do trabalho, que é a de 44 horas semanais, o divisor é 220. Para 42 horas semanais, o divisor é 210. E assim por diante. Essa é uma tabelinha, repito, muito, muito, muito importante para a gestão de pessoas. Alguns adicionais legais que a gente tem para o salário. Primeiro deles, adicional de hora extra. A Constituição fala que é de, no mínimo, 50% do salário. Posso ter um adicional maior? Posso. Eu posso ter isso em acordo coletivo, convenção coletiva ou até mesmo no contrato de trabalho. Tenho ainda o adicional de insalubridade, que ele é de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, não salário do funcionário, e quem vai determinar se esse adicional é de 10, de 20 ou 40% é uma perícia. A perícia vai analisar quais são as condições ambientais e, caso ela chegue à conclusão de que aquele ambiente é insalubre, ela vai determinar se a insalubridade é baixa, média ou alta. Nesse caso, então, a gente vai ter automaticamente o pagamento. Observem que o salário mínimo é a base de cálculo. Eu posso ter, um médico ganhando R$ 30.000 por mês no meu hospital. Ainda assim, o adicional de insalubridade dele vai ser de 10, 20 ou 40%
do salário mínimo. Muito cuidado, porque já no adicional de periculosidade, eu tenho 30% do salário base, aquele salário fixo, pago todo mês, aquele que vem lá no comecinho do contra-cheque. Quem é que recebe adicional de periculosidade? Quem trabalha com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Quem trabalha exposto a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, o vigia, por exemplo, segurança, né? Também vai receber adicional de periculosidade quem está sujeito a colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidente ou violência nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Então, o sinalizador de trânsito, né, os controladores de trânsito estão sujeitos a uma atividade perigosa e, consequentemente, recebem um adicional de 30% sobre o salário base. Também devem receber esse adicional aqueles que trabalham em motocicletas. Quem trabalha em motocicleta tem direito a um adicional de 30% sobre o salário base. Temos ainda o adicional de transferência provisória. Imagina, por exemplo, que você abre um estabelecimento, uma filial, em uma outra cidade. Você precisa mandar um gerente de RH para implementar as rotinas naquela nova filial. Você precisa que ele passe lá 3, 4 meses para admitir todos os funcionários, fazer todas as fichas de pessoal, as pastas, cadastrar no sistema, treinar a equipe de RH lá da sua filial. Então, enquanto ele estiver lá, ele vai receber um adicional de 25% do salário. Muito cuidado, porque isso só é aplicável para a transferência provisória. Na transferência definitiva, isso não vai mais existir. Não há adicional de transferência quando a transferência é definitiva. Temos ainda o adicional noturno, que é um adicional de 20% da hora salário. Adicional noturno, questões importantes, né? Eu tenho lá na Constituição uma obrigatoriedade de pagar a hora noturna de modo superior à hora diurna. Então, eu vou calcular a minha hora normal por meio daquela tabelinha com os divisores e vou aplicar 20% de adicional para o trabalhador urbano. Para o trabalhador rural, eu vou pegar a minha hora normal e incidir 25%. Observação muito importante, o trabalhador urbano, olha aqui nessa tabelinha, o trabalhador urbano tem hora reduzida. A cada 52 minutos e 30 segundos, eu faço de conta que ele trabalhou 1 hora. Então, se a gente observar, o horário noturno das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte vai dar apenas 7 horas de relógio, mas a gente vai ter 8 horas de trabalho, porque a redução de 7 minutos e meio vai fazer com que ao final do período das 22 às 5 da manhã do dia seguinte resulte em 1 hora a mais. Então, no relógio, aquele funcionário trabalhou 7 horas, mas para a lei ele trabalhou 8 horas de trabalho. Para o trabalhador rural, essas regras são diferentes. Primeira regra que é diferente, o adicional é de 25% e não de 20%. Não tem redução da hora de trabalho. A cada 60 minutos de relógio corresponde a 1 hora de trabalho. Agora, o horário que é considerado noturno é diferente. Para o trabalhador urbano, é das 22 de um dia às 5 da manhã do dia seguinte. Para o pecuarista, é das 20 horas de um dia até às 4 da manhã do dia seguinte. Para o agricultor, é das 21 horas de um dia até às 5 da manhã. Professor, me ajuda a decorar isso aqui, porque é muito complexo para minha cabeça. A única coisa que eu posso te dizer é: pecuarista trabalha com vaca.
Vaca tem 4 patas, então 4 horas da manhã ele tem que estar de pé. É o único mnemônico que criaram até hoje para a gente tentar lembrar dessas regrinhas do adicional noturno. Fora isso, tem que decorar. Gorjetas, vamos retomar o conceito. O que é considerado gorjeta? É aquilo que é pago espontaneamente ou não por terceiros, aquilo que é dado por terceiros, normalmente por cliente. Entra na remuneração? Sim. E no salário entra? Não. No salário não entra, porque salário é aquilo que é pago diretamente pelo empregador. Tem reflexo? Tem. Não é verba salarial, mas é verba remuneratória. E sendo verba remuneratória, incide nas férias, no 13º, no INSS, no FGTS e assim por diante. Tomar muito cuidado com relação às regrinhas da Lei 13.419 de 2017, que vai falar exatamente sobre a distribuição da gorjeta. Com isso, a gente encerra mais uma aula de Direito 2 e eu espero vocês na próxima. Um abraço! Educação à distância, mudando realidades.